Fala, meus amigos do Alta Rodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Espero que sim. Gente, eu vim falar aqui desse camarada aqui de problemas e defeitos crônicos. Na verdade, pessoal, algumas observações antes da gente começar o vídeo. Primeira delas, o objetivo aqui não é denegrir o carro. Eu faço isso, se vocês olharem o canal, eu já fiz para vários carros. Já fiz para Virtus, Corolla, Jetta, HB20, carros que eu tive, né? Então, eu não faço isso para denegrir, né, para difamar a imagem do carro. Eu faço isso para constatar, né? Assim como eventualmente tem pessoas que estão assistindo aqui que tem uma noção do que, se acontecer um problema, o que, que ela tem que fazer, para onde que ela tem que ir, como ela tem que fazer, tem pessoas que não têm essa dimensão, né? E tá tudo bem, né? Se eu for fazer desenvolver um aplicativo, eu não sei fazer, eu não sei codificação específico. Mas beleza, esse é um primeiro parênteses. Segundo parênteses, a gente está falando aqui de indústria, gente. Então não existe carro perfeito. Indústria mexe com percentuais de erro. Ah, o carro vai ter 5% de problema. Um componente XPTO está previsto para ter 3% relacionado a uma falha X. Então sempre vão ter falhas. É melhoria contínua, né? Nenhum carro é perfeito. E esse levantamento é feito com base em Procon, Reclame Aqui, enfim. Vamos lá. Está dividido em capítulos esse vídeo, mas vamos direto ao ponto. O primeiro ponto que eu acho que me deixa mais preocupado, mas aí tem um recall, é a parte dos freios. Se não me engano, para os Cretas 2024 e 2025, especificamente as versões que tem o motor 1.0 turbo, né, o TGDI, né, motor injeção direta aí, vários, né, proprietários reclamam do freio, do pedal de freio endurecendo. Não necessariamente perdendo eficiência nos freios, mas aumentando a força para a frenagem, ou seja, acaba aí comprometendo a dinâmica de direção e eventualmente expondo a pessoa a riscos. Então tem um recall, né, aberto para isso, uma campanha de recall, onde a montadora se obriga a reparar todos os carros que foram fabricados e que têm esse defeito. Então o defeito, o reparo dele é de graça. Mais para o final do vídeo eu vou comentar o que você deve fazer se você estiver nessa situação, mas lembrando, né, o recolhe é de graça, você tem que agendar numa concessionária para fazer o serviço, eles têm que te passar uma ordem de serviço relacionada ao que foi feito, tem um prazo, né, não tem custo, reforçando, não tem custo. Muita gente me pergunta se recall é pago, né, o vídeo do Virtus principalmente, né, tá aqui no card aqui. Então, primeiro ponto, que eu acho que é o mais grave. Segundo e terceiro, né? O segundo ponto, eu acho que não é nem uma questão do carro, né? Mas eu acho que é do projeto. Muita gente relata, inclusive aconteceu no Creta, que tem aqui da família, engraçado. Relatam a pessoas que pegam, né, a moldura ali do para-brisa, né? Uma moldura encaixada, né? Ela não é presa. É uma moldura de acabamento black piano. E muita gente relata que furtam, infelizmente, essas molduras, né? E se a gente for ver, não é tão barato. No Creta da família, em concessionária peça, o par das duas, né? O par das duas é bom. O par das peças estavam em R$ 876. Lógico, no mercado paralelo, entre aspas, pode se encontrar barato, mas não vou entrar no mérito disso. Mas se você tem um Creta, pode saber que você vai passar por isso. Ou não, né? Tomara que não. Terceiro ponto, especificamente para os motores turbo aqui do Creta. Nível de fluido de arrefecimento baixando. Lembrando que o motor 1.0 turbo, de 3 cilindros, muita gente reclama do fluido baixando mesmo com o motor frio. Muita gente fala, é natural a variância do volume de fluido de arrefecimento em função da fase quente e da fase fria do motor. Beleza, mas o ponto aqui não é esse, pessoal. O ponto é esse é quando o carro, vamos supor, aconteceu comigo no meu HB20. O motor de manhã, vamos supor, eu passei a fazer registros fotográficos disso, em vídeo, para ser bem chato mesmo. Numa semana do dia 2 do dia 3, tava uma marquinha. Do dia 10 do dia 17, tava outra marquinha mais baixa. Então, muita gente relata isso, principalmente dos 10 até os, não sei porquê, né? Tinha proprietário de 10, tinha proprietário com mais de 50 mil quilômetros, relatando isso, carros em garantia. Então, verifique, né, semanalmente, né, dependendo do seu uso, o fluido de arrefecimento, se ele está no nível. Se não tiver no nível, novamente, recomendo que você documente, né, tire registros, entre em contato com a sua concessionária, mas isso vai estar mais para o final do vídeo. Eu vou separar um capítulo desse vídeo especificamente para o que você deve fazer se você tiver em qualquer uma dessas situações que eu estou comentando. O quarto ponto, que eu considero bem chatinho, e isso eu fiquei até um pouco inseguro, são estalos, né? Alguns proprietários às vezes relatam no esterçamento das rodas, né? Obviamente o eixo dianteiro,
Principalmente em manobras de baixíssima, ou quando o carro está em estático, quando o carro está parado, as rodas, a suspensão, na verdade, faz um estralo, né? E muita gente, de acordo com o relato de Reclame Aqui, vou até colocar o número da reclamação aqui embaixo, a reclamação acho que 1963750057, na concessionária, né, na concessionária, se não me engano, de São Caetano, apontaram o motor da coluna de direção como responsável pelo barulho. Então, também tem esse ponto de atenção, né? Se você está pensando em comprar um Creta, ou se você tem um Creta e ele está fazendo esse barulho, possa eventualmente estar dentro desse cenário. E o quinto ponto, que eu acho que é o ponto mais banal, assim, é o travamento na central multimídia. Muita gente fala que o Android Auto Apple CarPlay é bom, né? Apple CarPlay para de funcionar, ó, três tigres tristes aí. E às vezes também ele não liga, a central apaga, aqueles apagões, né? Bem característicos da VW Play também. Muito dono de T-Cross e Nivus talvez vão se identificar por aí. E Virtus também, né? Polo também. Mas aí, gente, vamos lá, né? E aí tem outros pontos, né? Então, a falta de peça de reposição, mas isso, pessoal, eu não vou colocar porque eu acho que até não é muito certo eu colocar. Porque o Creta, querendo ou não, é um carro que ele é um carro, não é um carro de luxo, né? Ele está num segmento aí de entrada, principalmente em mercados lá fora, né? Por mais que seja meio distópico falar isso, um carro de entrada custa 130 mil, né? Ele é derivado de um hatch de entrada, se a gente for ver, isso que eu queria comentar. Mas ele tem umas tecnologias que eventualmente são de carros de nível superior, né? Então, teto solar panorâmico, farol de LED, os assistentes de colisão, né? E eventualmente colisões que envolvam danos nesse sistema e demandem reparo, eventualmente vai ter talvez um tempo de reposição de peça maior, né? Não é você comprar uma lâmpada e repor, né? Não é você comprar, sei lá, uma maçaneta e repor. É um custo agregado maior que eventualmente a pessoa que está te fornecendo na região não vai ter essa peça. Então, é um ponto que eu considero de atenção, mas é um ponto que está todo mundo sujeito a isso. É de Hyundai, é Fiat, é Volkswagen, Chevrolet, enfim. Não muda. Agora, segunda parte do vídeo. O que você tem que fazer se acontecer alguma coisa disso? Vamos supor, o pedal do freio do meu Creta está endurecendo, ele está duro para frear. Primeiro, você tem que documentar tudo isso. Faça um vídeo registrando, né? Nesse caso, você não, né? Peça para alguém filmar para você enquanto você tenta dirigir e observe, né? Talvez em velocidade baixíssima, num lugar fechado, ou simplesmente tentando bombear o pedal do freio com o carro parado. E documente tudo isso muito bem com a concessionária. Então, tudo que você trocar de mensagem por WhatsApp, e-mail, ligação, anota com quem você falou, o horário que você fez a ligação, para você ter informações muito bem objetivas, né? Não tanto, por exemplo, do pedal do freio, porque é um recall aberto, então é muito, muito amplo, né, a divulgação, mas meu ponto aqui, por experiência pessoal, a parte da moldura moldura do para-brisa não, o nível do fluido do arrefecimento e os estalos, né, no esterçamento. Por que eu falo isso, pessoal? E eu não estou falando que a Hyundai faz isso ou que a montadora B faz isso, eu estou falando isso por uma questão geral, mais por uma precaução. Você, a partir do momento que você não documenta as coisas, você está sujeito à palavra, né? A palavra de um contra a palavra de outro. Quanto que você documenta, vamos supor, do fluido de arrefecimento baixando? Você tira foto, você faz vídeo do dia, né? Mostrando ali um relógio, um outro celular, mostrando que dia, que hora que é, você fazendo um comparativo, você mostrando ali eventualmente as pessoas com quem você está falando e às vezes não está resolvendo, te dão mais embasamento, mais argumentos para você, para que eventualmente se a solução tenha que escalar para um PROCON, para um juizado especial civil, você tenha argumentos, né, que você está de boa fé, que você está tentando resolver o problema. Então, antes de tudo, tenha muito bem isso em mente. Ah, meu Creta está instalando a direção, ou fazendo manobra, documente, né? Mostre exatamente isso. Tem todos os contatos guardados com todas as pessoas da concessionária e não aceite que as pessoas não reparem o seu carro em garantia. Então, só ficar esperto. E de novo, gente, o Creta, eu individualmente, eu não gosto muito desse segmento, não teria nenhum desses carros. Mas o Creta talvez seja o que está ali mais no meio do caminho. É um carro que eu considero, pelo menos tem na família um Creta que tem 7 anos já. E é um carro que bastante gente usa, né? E é aquela coisa, né? Cachorro de muito dono morre de fome, né? E é um carro que muita gente usa e mesmo assim o carro está muito inteiro. E outros carros que essas mesmas pessoas usavam, exatamente as mesmas pessoas usavam, o carro ficava destruído. Esse está aguentando mais a porrada, né? Lógico, né? Tem um monte de ralado, um monte de riscado, tem pelo de cachorro, pelo de gato, o carro não é limpo.
Mas a parte construtiva ainda é muito, muito admirável, né? Um carro de 7 anos, mais de 100 mil rodados, o carro total inteiro. Beleza? Curtam, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!